Olá pessoa, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre as medidas de tendência central das nossas distribuições, dos nossos dados, tá? Numa primeira parte vamos falar sobre as médias. Então o que acontece? A gente coletou dados de uma amostra ou de uma população inteira, a gente tabelou esses dados ou apresentou eles em gráficos, mas a gente pode também querer saber alguma característica a mais dessa distribuição. A gente pode ter algumas medidas que podem nos dizer como que esses valores eles são distribuídos entre os indivíduos ou objetos daquela amostra ou população. Então, a gente vai falar primeiro sobre a média. Uma média ela é um valor que poderia substituir todos os elementos de uma lista e mesmo assim manter uma certa característica, tá errado aqui, né? Característica dessa lista, tá? A gente já está acostumado a ouvir falar sobre média, a gente vai ver algumas médias diferentes aqui. A média aritmética simples, que a gente conhece, a média aritmética ponderada, que muita gente conhece também, a média geométrica, que nem todo mundo conhece, e a média harmônica também, que é um pouco desconhecida. Então, nós temos vários tipos de média. Cada uma dessas médias, ela substitui, né, todos os valores de uma lista, mantendo uma determinada característica. A gente vai ver mais claramente como que isso ocorre. Por exemplo, vamos começar aqui pela média aritmética simples. A característica que a média aritmética simples ela mantém de uma determinada lista é a soma. Vejam só, vocês já conhecem a média aritmética simples. Imagine que eu tenho uma lista de n números, x1, x2, x3 até xn. Eu vou explicar porque que eu não estou colocando a vírgula ali, tá? Imagina então que eu tenho valor x1, valor x2, valor x3, valor xn. Imagine que isso possa ser valores de uma determinada variável. Esses valores, eles têm uma determinada soma. x1 mais x2 mais x3 mais até xn. Eu posso querer substituir cada valor dessa lista aqui por um determinado valor x médio, tá? Vou usar essa notação aqui com uma barrinha em cima, que é a média aritmética. Eu vou pegar essa distribuição e colocar como se cada um dos valores fosse exatamente igual a esse x médio, até o enésimo termo da lista. Só que eu quero que a soma dos termos se mantenha. Vejam só o que vai acontecer aqui. Quantas vezes eu estou somando esse x médio aqui? Esse x médio, eu vou estar somando ele n vezes, porque eu tenho n elementos na minha lista. Ok? N vezes. São n parcelas aqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que x1 mais x2 mais x3 mais até o xn é igual a n vezes o x médio. Ou seja, por definição, quem vai ser o meu x médio, né? Quem vai ser a média aritmética simples da minha lista de valores, da minha lista de números aqui no caso, né? Lembrando que a média só vai fazer sentido para variáveis quantitativas. Para variáveis qualitativas, eu não tenho como fazer uma média, mesmo que eu atribua valores, né? Às vezes a gente tem pesquisas que atribui 0 é péssimo, 1 é ruim, 2 é bom, 3 é ótimo e assim por diante. Mesmo assim, não faz muito sentido eu fazer uma média entre esses valores, ok? Média a gente só vai fazer para variáveis quantitativas. Então, aqui eu vou ter que x1 mais x2, ou seja, se eu somar todos os valores da minha lista e dividir por n sobre n, deixa eu fazer um n melhorzinho, eu vou ter exatamente a média aritmética dos meus valores, ok? Então, a média aritmética simples é dessa maneira. Você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você tem. Isso vai te dar um x médio. Ou seja, qual que é a característica da média aritmética simples? Significa que, se você substituir
cada um dos valores da sua lista por esse valor médio, né, por essa média aritmética, você vai estar mantendo a soma da sua lista. Ok? Vamos ver um exemplo de um contexto onde isso se aplica. Vejam só, uma empresa produziu durante o primeiro trimestre do ano passado, 500, 200 e 200 unidades, em janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Então, em janeiro produziu 500 unidades, em fevereiro produziu 200 e em março produziu outras 200. Qual foi a produção média mensal nesse trimestre? Olha, eu quero saber a produção média, vejam só. A produção média. Então, eu quero substituir a produção em cada um dos meses, né? Eu quero uma produção para janeiro, uma produção para fevereiro, uma produção para março, que mantenha a produção total do trimestre, mas que seja um mesmo valor em janeiro, fevereiro e março. Ou seja, eu quero uma produção média. Eu não quero que seja 500, 200 e 200. Eu quero um valor só, mas que ao final do trimestre eu tenha a mesma produção total. Então, vamos supor que eu queira colocar aqui que é um valor M, essa produção média, né? É um valor M nos 3 meses. Então, eu tenho que M mais M mais M tem que ser igual a 500 mais 200 mais 200. Ou seja, 3M tem que ser igual a soma de 500 mais 200 mais 200. E, portanto, esse valor médio, na verdade, é a média aritmética simples, porque eu vou passar esse 3 dividindo. Deixa eu fazer para cima aqui. Vou continuar aqui em cima, tá? Opa. Fiz bagunça, né? Mais, igual, mais. Então, vejam só, esse valor médio vai ser 500 mais 200 mais 200 dividido por 3. Ou seja, a minha produção média, ou seja, um valor que substitui a produção dos 3 meses, né? O mesmo valor que substitui a produção nos 3 meses, vai ser a média aritmética simples das produções em cada um dos meses. Aqui eu vou ter 500 mais 200 mais 200, eu vou ter 900 dividido por 3. A minha produção média, então, seria de 300 unidades, ok? Então, tá aí, um exemplo de média aritmética simples. Tudo bem? Bom, vamos então para um outro tipo de média. Deixa eu apagar isso daqui. Vou tirar isso aqui. Bom, uma coisa que é praticamente uma consequência da média aritmética simples é a média aritmética ponderada. O que acontece na média aritmética ponderada? Simplesmente é como se você tivesse uma lista de números, tá? x1, x2, x3 e xn, né? Até xn, onde cada um deles aparece repetidas vezes. Por exemplo, então, esse meu x1, ele aparece, ou seja, a minha variável assume o valor x1 uma certa quantidade de vezes, P1 vezes. A gente pode falar que esse P1 vezes é a frequência absoluta dessa variável, né, no valor x1. Eu tenho um outro valor x2 que ele vai aparece P 2 vezes. Então, cada valor ele aparece mais de uma vez. Então, o que eu faço? Ao invés de ficar colocando x1 mais x1 mais x1 mais x1, eu vou colocar P1 vezes x1 para poder fazer a minha média aritmética. Então, a gente vai dizer que essa média aritmética ela é uma média aritmética ponderada, onde cada um desses elementos, né, P1, P2 até Pn,
esses caras aqui vão ser o que a gente chama de pesos de cada um dos valores. Então, eu vou ter o seguinte, a minha média aritmética ponderada vai ser P1 x1 mais P2 x2 mais até Pn xn, tudo isso dividido por... Aí agora é o seguinte, eu não tenho mais n termos para dividir por n. Eu tenho P1 termos mais P2 termos mais até Pn termos, ou seja, P1 mais P2 mais P3 até Pn. Eu vou colocar como notação aqui, dividido por P, onde esse P vai ser a soma dos pesos. Tudo bem? Então, esse vai ser o meu x médio, né, na média aritmética ponderada. Tudo bem? Uma outra coisa que é interessante a gente perceber aqui na média ponderada é o seguinte. Percebam que eu poderia quebrar essa média da seguinte maneira. P1x1 sobre P mais P2x2 sobre P mais até Pn sobre P, né, xn. Se eu reparar aqui nessas frações, eu tenho P1 sobre P, eu tenho P2 sobre P, eu tenho Pn sobre P. Eu sempre tenho a parte sobre o todo, a parte sobre o todo. Eu posso entender isso aqui como um percentual. E isso pode ser muito útil, porque às vezes eu não sei exatamente quantas vezes um determinado valor aparece. Eu não sei qual é a frequência absoluta de um determinado valor da variável. Mas muitas vezes eu posso saber qual é a frequência relativa de uma determinada variável. Então, eu posso saber qual é o percentual dela. Então, eu posso utilizar a média ponderada, a média aritmética ponderada, quando eu tenho percentuais, né, os meus valores distribuídos em percentuais, desde que a soma desses percentuais, obviamente, seja 1, né? A soma desse com esse mais esse, né, até o Pn sobre P, vai dar exatamente 1, que é 100%. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo numérico aqui da média aritmética ponderada. Bom, imagine que em um grupo de pessoas, 70% das pessoas são adultos e 30% são crianças. O peso médio dos adultos é 70 quilos e o peso médio das crianças é 40 quilos. Qual é o peso médio do grupo? Então, aqui eu não sei quantos adultos eu tenho e quantas crianças eu tenho, para eu fazer 70 mais 70 mais 70 mais 40 mais 40, sei lá quantas vezes, dividido pelo número de pessoas que eu tenho no grupo. Mas eu tenho o percentual, eu tenho a frequência relativa desse peso e eu tenho a frequência relativa desse peso. Portanto, aqui é um contexto em que eu posso aplicar a minha média ponderada. Vejam só, eu vou colocar 0,7 vezes 70 quilos, mais 0,3, que é o 30%, vezes 40 quilos. Reparem que eu coloquei o peso 0,7 para o valor 70 e o peso 0,3 para o valor 40. Tudo isso eu vou dividir pela soma dos pesos. Qual é a soma dos pesos aqui? No caso, quando eu estou trabalhando com percentual, fica tranquilo, né? Sempre vai ser 1, 0,7 mais 0,3. Aqui o peso, a soma dos pesos sempre vai ser 1 quando eu estou trabalhando com frequência relativa. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente 0,7 vezes 70 vai dar 49, não é isso? Vai dar 409, 49, mais aqui vai ser 12. Então, eu vou ter 61 quilos. 61 quilogramas é o peso médio
desse grupo. Ou seja, se eu pegar e atribuir 61 quilos para cada uma das pessoas desse grupo, eu vou ter o mesmo total de peso se eu somar o peso realmente verdadeiro de cada pessoa, certo? Então, tá aí uma aplicação de média aritmética ponderada. Um outro exemplo rapidinho, só para a gente encerrar, que o tempo já está bastante extenso, é o seguinte. Lembra que eu tinha falado sobre usar o valor médio quando eu tenho um histograma? Aqui a gente tem mais uma aplicação da média aritmética ponderada, porque eu não sei exatamente qual é o peso de cada uma dessas pessoas que estão nessas classes aqui. Mas se eu quisesse saber, nesse caso aqui, a altura média dessa distribuição, o que eu faria? Eu faria uma média aritmética ponderada com esses valores médios. Então, eu vou pegar aqui o 1,65 vezes 2, vou pegar 1,75 vezes 5 e 1,85 vezes 3, ou seja, as frequências absolutas vão ser os meus pesos. Então, nesse caso aqui, qual que seria a altura média dessa galera aqui? Seria 2 vezes 1,65 mais 5 vezes 1,75, então vejam que eu estou usando o valor médio, mais quantas vezes? 3 vezes 1,85. Tudo isso eu vou dividir por quanto? Por 3? Esse geralmente é o erro que o pessoal comete. Não é por 3, é pela soma dos pesos. Então aqui a soma dos pesos vai ser 2 mais 5 mais 3. Eu tenho exatamente 10 pessoas nesse grupo. Então eu vou dividir por 10. Assim eu calcularia uma média aritmética de uma distribuição no histograma, ok? Então eu uso média ponderada, usando as frequências absolutas como pesos, e eu uso os valores médios de cada classe, porque eu não sei como que são as alturas de cada pessoa dentro das classes. Então eu atribuo como o valor médio de cada classe, ok? Aí, para saber o valor médio de cada classe, é só somar esses dois valores e dividir por 2. Tá? Aí você vai encontrar exatamente aqui, mas muitas vezes é bastante simples. Tudo bem? Eu vou falar das outras médias nas próximas partes. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.